Como eu já falei com os irmãos, nós estamos aí nesse tempo aí nesse estudo, né, sobre o arrebatamento da igreja. Tivemos aí no dia terça-feira retrasada, falando sobre o arrebatamento da igreja, glória a Jesus, e mais uma vez estamos aqui para falar. Semana passada não deu por conta da escola bíblica, né? E como nós não fizemos no domingo por conta da sexta-feira, acabamos fazendo na terça-feira, a escola bíblica dominical, né? Por isso fizemos na terça, mas hoje nós estaremos dando prosseguimento ao pregação, um estudo sobre o arrebatamento da igreja. Semana retrasada, refrescando assim a memória dos irmãos, nós falamos que a igreja será arrebatada secretamente. Ele já peço os irmãos para ficar preparados, prestar atenção, pegar a Bíblia. Nós vamos também aqui pedir aos irmãos lerem muitas referências bíblicas, que nós também já aprendemos assim, né? Pautamos a nossa doutrina na Bíblia, não é em conversa, né? Como muitos por aí. Uns pautam a doutrina na conversa de uma profetisa, outros pautam na conversa do apóstolo, outros pautam na conversa do pastor. Você pode observar que a declaração da nossa igreja não é que a nossa igreja é perfeita, não. Tem muito problema, não tem. Qual lugar que não tem, né? Mas se você observar a declaração de fé da nossa igreja, Assembleia de Deus, toda ela é pautada na Bíblia. Toda ela é pautada na Bíblia, né? Já alguns por aí, Holmes coloca, a base da profecia de fulano de tal, de alcance, né? E aí eles pautam a Bíblia ali dentro. Só que nós usamos a palavra do Senhor, né? Então, tudo é dentro da palavra de Deus. Depois que eu der aquele estudo, a gente também, como eu falo com os irmãos, sempre está colocando na rádio, sempre a gente coloca na internet, sempre a gente está divulgando com os irmãos, sem deixar, a gente mandando o link ali, mas os irmãos estão acompanhando, né? Eu sei que muitas vezes o dia todo no celular, vendo vídeo, piada, vendo jogo, não sei o quê, e aí a gente bota na rádio, que é nossa, graças a Deus a gente conseguiu mostrar essa rádio ali, foi nós mesmos que conseguimos, né? Para ficar o dia todo de palavra, ou adoração, que às vezes ninguém tem coragem de ir lá, né? Ouvir um pouco da palavra do Senhor, né? Hoje eu estava olhando ali, que a gente consegue ver quem está vendo. Eu nunca conheço ninguém lá, né? Tem um vídeo de Coró, não sei onde é que fica, eu sei que é a Bahia. Eu o dia todo ouvindo a rádio. Hoje cedo eu estava vendo um vídeo lá no Canadá, quando era tarde. Hoje o vídeo de lá já no banho, ouvindo a rádio, a tarde toda. Então, o evangelho está sendo pregado, né? Quantos irmãos nossos aqui, né, da cidade, de para lá, né? Chegar lá com a rádio, vai trabalhar junto. Da minha terra, colocar ali, está se alimento da palavra do Senhor. Então, eu creio que a gente está levando a palavra do Senhor. Aqui também a gente está transmitindo pela rádio, também pela internet também. Quando na semana passada eu coloquei algumas pessoas, né, de outros ministérios, depois eu vou dar mensagem para mim. Aqui não é assim, não era assim. E aí no debate, né, nós vamos ter da Bíblia com eles, né? E todos os argumentos que ele fez eu mostrei da Bíblia. E eu pedi para ele mostrar um versículo que falava sobre a doutrina dele. O nosso versículo do Novo Testamento falamos sobre isso. Que é obrigado nós fazermos isso. Não tem, eu te mostro. Não esperei nada. Eu sei que não tem. Não tem, eu já vi. Então veja aí, me mostra. Caçou, imaginou. Não tem não, mas a gente crê assim. Então, você crê, porque você aprendeu mais aqui. Que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Olha, Paulo diz assim, se levantar um anjo, já pensou? Descer um anjo do céu, pregar outro evangelho que não seja esse qual? Da Bíblia, descarta. Quanto mais um homem perfeito como eu, como você, uma mulher perfeita como eu, como você. Né? Então, se a gente vai entrar nessa questão, uma hora eu vou trazer um estudo aqui sobre heresias. Quero trazer esse estudo ainda. Não é? Eu sabe que não é questão de exaltação, né? Hoje eu estava olhando minha agenda aqui, vendo do nada eu preparado aqui, e vendo quantas palavras eu tenho aqui, quantos sermões eu tenho aqui na agenda. Eu sempre
Passou de cá para tal. Eu achei que tinha 50. Aí quando eu comecei a contar, 84 palavras tem aqui, né? 84 palavras diferentes. Né? Eu estava hoje em casa contando quando escrevo, né? E eu vi que já tenho 84 sermões de palavras preparadas, mais 5. E tem tanta coisa que eu ainda quero trazer, né? Tem essa questão da heresia mesmo, né? Eu penso ainda em trazer esse estudo, falando das heresias ao longo da história, né? Eu vejo que disseram que Jesus já vinha acabado a igreja, 3 datas dela, nenhuma dessas datas aconteceu, outras, né? Por aí. Né? A heresia da igreja dos testemunhos de Jeová, ali é heresia mulher a cabeça. Né? Então, a gente tem esse estudo também para aplicar, né? Sobre essas heresias, a igreja não acredita em fé, não acredita que Jesus é um profeta, né? Testemunho de Jeová. Jesus é só um profeta, não é Deus não. Né? Então, é tanta heresia que a gente vê, né? Que a gente faz mal, né? Tem coisas que a gente pode ter, legal, mas a gente tem que saber que aquilo que não é considerado palavra do Senhor, a gente tem que descartar, né? Dizer não alimentar, né? Hoje mesmo eu estava vendo ali, eu estava preparando aqui, não sei se os irmãos acompanharam aí, teve uma discussão ao vivo na live do pastor Eliseu Rodrigues, né? Eu admiro muito, um dos poucos que ainda prega o evangelho, né? E aí, ele fazendo a live em grupo, não sei se todo mundo já viu aqui, o tal de Leonardo Salles, que é um dos profetinhos de calça apertada, camisa focando, né? Ele tem tatuagem, tudo que é meu corpo, não é antes não. E uma coisa você está na tatuagem quando você está no corpo, né? A dele é depois que ele foi pastor, então a igreja, lá de São Paulo, né? É o profeta da revelação, revela tudo. CPF, RG, inclusive se perder a identidade, eu só ligar para ele, vai perder ela muito, viu? É desse profeta aí, é o tempo todo, não tem palavra, é só profetar. Não tem palavra nenhuma. E aí, o pastor Eliseu olhou quem ele foi mexer. Trazendo a live falando sobre doutrina, sobre palavra, ele entrou no meio da live na internet para tentar combater o pastor Eliseu Rodrigues, né? Na polêmica da internet. Ele disse que o pastor Eliseu Rodrigues está errado em ficar falando que essa Priscila Branca está em pecado, esses campos gospel aí que saem do gospel do mundão, ainda fala que está crente, né? A Priscila Branca era crente, foi no mundão, está lá no carnaval da Cidade de Santiago, Salvador, e aí ele disse, cadê aí? Você vai voltar para a igreja? Não, eu nunca saí não, eu sou ainda, né? E ele desceu a riba, o Eliseu Rodrigues, e voltou entrou para defender ele. O Leonardo Salles, que pode falar, né? Então, aí você teve uma cajadada boa, né? Então, irmãos, é desse jeito, né? Hoje não pode falar sobre pecado, não pode pregar sobre coisa errada, porque eu admiro, irmãos, um pecador, está lá no mundo, talvez está na Constituição, talvez está, eu vou falar, eu admiro, talvez está na Constituição, está na bebida, está na droga, está lá tendo homossexualismo, mas ele está dizendo assim, eu estou aqui, não é errado. Eu admiro, tem muitos que fazem assim, eu faço assim, eu estou aqui, mas eu estou errado. Eu estou aqui, mas eu sei que eu preciso de um secretário de Deus. Bora comigo, é assim? Eu preciso mudar. Agora, eu admiro uma pessoa dessa. Agora, triste é a pessoa está lá e vai dizer que ainda é salvo. Eu estou aqui, mas eu tenho. Eu vou precisar também. E hoje o problema todo é esse. Não é porque está mudando. Quem cair, cada um pode cair. Mas isso não foca só isso. Agora, o problema é estar aí, você que ainda está salvo, que ainda está tudo bem. Esse é o que o menino quer fazer. É isso que o menino quer encontrar. Você está entendendo? E esse nunca volta. Porque esse lado para ele está bom. Se lá vai estar maravilha, quando é que vai voltar? Não precisa. Então a gente tem que analisar essas coisas. Não vou encerrar, porque esse é um assunto tão grande que eu fui entrando, fiz duas coisas aqui de referência que eu vou dar para terminar. Então, é muita coisa, é muita referência, né? Mas a gente vai tentar as mais importantes para o pensamento e a leitura. Então, primeira palavra que eu trouxe sobre a gente vai chegar ainda lá, depois que eu lembro. É só a segunda vez que eu lembro. Ainda a gente, no primeiro eu disse, eu defendi aqui, provando na palavra do Senhor, que a igreja vai ser arrebatada secretamente para o mundo, mas para os salvos não, foi isso? Gostei da Bíblia, né? Vai ser secreto, mas para os salvos não. O salvo vai ser visível, né? Gostei da palavra do Senhor, se alguém não viu, está lá no vídeo lá, né? A gente pode mandar depois se os irmãos quiserem, se alguém não assistiu. Então eu provo ali. Hoje eu quero só tentar uma coisa. A igreja vai subir antes da grande tribulação. Então hoje eu quero defender, segundo a palavra do Senhor, que a igreja é antitribulacionista.
E eu vou procurar me atentar para a palavra do Senhor para defender essa tese, porque essa é a doutrina nossa. Às vezes você pergunta a mim, e aí, você é uma pessoa da Assembleia, você acredita que a igreja vai ser levantada antes ou depois da tribulação? Aí temos que saber responder a senhora da Assembleia. Você não sabe nem quando a igreja vai ser arrebatada? Então, nós temos que saber sim, porque quantas heresias se levantam aí contra a gente? E a gente não sabe, às vezes é passado de. É por isso que muitos olham para a gente e chamam a gente de analfabeto. Eu já vi muito chamar. Vou ver que está analfabeto. É por isso que está não. Tudo que a gente prega é da palavra do Senhor. Entendeu? E outra coisa, muitos acham que a gente segue uma doutrina mentirosa, uma doutrina errada. Você entendeu? Já encontrei muitos na rua aí fora, e outros falam que eles dizem isso para a gente. Você está entendendo? Não tem nenhum mal da gente ser analfabeto. Não tem nenhum mal nisso. Mas a gente tem que saber aquilo que a gente acredita. Você pode não fazer a letra do vírgula. Você pode não saber ler a letra A. Mas se alguém perguntar sobre o que você acredita, você tem que saber. Sim ou não? O que você acredita? Isso aí que você lê. Não, mas isso não tem nada a ver com leitura. Eu tenho que saber, não. Eu acredito que não vai passar, porque Deus não vai permitir o seu povo passar pela vida do próximo. Não! Está na Bíblia. Então a gente já leu aqui no texto inicial, irmãos. No livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, que já expliquei para os irmãos, ele se trata de 3 períodos. O livro de Apocalipse ele se trata de 3 períodos. Ele se trata de período pretérito perfeito, que é passado. Ele se trata de período presente, pretérito perfeito, e futuro. Então, o Apocalipse, ele é um livro muito difícil de ser interpretado. É muito difícil, um dos mais difíceis de ser interpretado no Apocalipse. Então tem gente que pega assim, irmão, faz o papai solta. O Apocalipse, os preteristas, que são aqueles que acreditam que a tribulação já aconteceu, são preteristas que acreditam que já aconteceu. Eles pegam o livro de Apocalipse e botam todo ele no passado. Eles falam que o livro de Apocalipse já aconteceu lá no ano 70. Lá no 70 depois de Cristo. Então eles pegam, botam tudo lá. Diz que nada do que vai acontecer, não. Tudo que já vai acontecer, já aconteceu. Eles têm essa teologia. Já tem outros que falam que são, principalmente, muito bem dispostos tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai sair depois da grande tribulação. A maioria deles acredita, sabe o quê? Que o livro de Apocalipse é totalmente simbólico. É todo simbólico. De capa a capa, o livro de Apocalipse é simbólico. Tem o principal é o pré-tribulacionista. O que é pré? Antes. Somos nós, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O mesmo tribulacionista, quem é o mesmo tribulacionista? Quem pode dizer? Quem pode dizer? O mesmo tribulacionista. Vamos falar tribulacionista. Já está falando tudo, né? Pré é antes. O mesmo vem do quê? Do meio. O mesmo tribulacionista acredita que a igreja vai sair do meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja vai subir depois da grande tribulação. Antes de entrar, mas eu quero falar a mesma coisa que eu falei antes. Isso aqui não quer dizer que questão de salvação, eu pelo menos não acredito que implique salvação. Você está entendendo? Às vezes uma pessoa vive a vida toda de santidade, busca, entrega a Deus, ele acredita que a igreja vai ser levantada depois da grande tribulação. Eu creio que por causa dessa crença dele vai deixar ele no céu. Entendeu? Não vejo implicar em salvação. O problema é que muitas dessas pessoas dizem assim: quem não acredita igual eu está no inferno. Não, se não faz, do jeito que eu faço, está no inferno. Não, só minha igreja que aguarda os outros, tudo leva na mão. É só a minha igreja que vai para o céu. Você vai ver. As outras tudo vão. Que história é essa? Que história é essa? A Bíblia diz isso? Só vai lá aparecer a placa, fulano de tal não chega ao céu? Não. Deus disse buscar um povo bom, zeloso de boas. E esse povo tem em todo lugar. Amém? Deus vai chamar no momento certo. Em todo lugar. Então, eu quero deixar claro isso. Mas por que nós acreditamos na tribulação, pré-tribulacionismo? A gente acredita, irmãos, que o período tribulacional ele é de 7 anos. Aí sempre quando a gente fala isso, alguém pergunta, mas onde é que diz que é 7 anos? Onde é que está dizendo que é 7 anos? Os especialistas dizem que não é 7 anos. Outros estão na Bíblia diz que é 7 anos. A gente vai mostrar isso também. Então, isso é um pouco complicado, mas a gente vai mostrar dentro da palavra do Senhor. A gente acredita que a tribulação acontecerá 7 anos. E a grande tribulação vai ser os últimos 3 anos e meio. Vai baseado em quê? Na Bíblia tem isso, com a invenção dos assembleianos. Com a invenção dos pentecostais. Eu vou mostrar que na Bíblia tem.
Eu vou mostrar que eu não entendi. Então, em Apocalipse 3, nós vemos que o livro de Apocalipse, eu falei, tem coisa que já aconteceu, tem coisa que está acontecendo, tem coisa que vai acontecer. No livro de Apocalipse 3, aqui, Jesus está falando para a igreja da Ásia. É a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia. As 7 igrejas que estavam onde? Na Ásia. Entretanto, como eu falei, o livro de Apocalipse não é só um livro simbólico, ele tem a sua parte simbólica, mas ele também tem a sua parte literal. É por isso que a gente tem que fazer esse jeito de texto para poder entender o que é simbólico, o que é literal. A própria Bíblia vai explicar o que é. Então, quando a gente olha para a carta, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, a gente está entendendo aqui nessas duas cartas que Deus está contando para duas igrejas específicas daquela época, mas também é lembra do livro de Ezequiel que a gente estudou na lição? Não tinha coisa que aplicava para o povo de Israel, mas também se estendia para a igreja. Lembra da lição? Tinha coisa que era para o povo de Israel, mas às vezes se estendia para a igreja também. A mesma coisa acontece aqui. Quando a gente lê essas cartas, é para a igreja, tanto a Laodiceia lá do Senhor de Filadélfia, mas também ela está dizendo sobre duas igrejas. Que duas igrejas? A igreja descrita em Mateus 25. Lembra que ela tem duas igrejas? Qual é a duas igrejas? 10 virgens. Mas ali dentro daquelas 10, tudo é igreja, né? Da 10 virgens tem 5 que é um tipo de igreja, que é 5 prudentes. E tem 5 que é um tipo de igreja, que é as 5 loucas. Ou seja, esse mesmo contexto da Apocalipse a gente pode pegar essas duas igrejas. É a 5 que vai subir e a 5 que vai ficar. Quando a gente vê a 10 virgens, é muito lindo. Todas as 10 eram igreja, só que só 5 sobem. E só 5 ficam. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, também a gente vê sobre a igreja de Laodiceia e Filadélfia, entende que esse mesmo, essa mesma questão. Quando fala sobre a igreja de Filadélfia, Jesus está aplicando para a igreja de Filadélfia, mas também está aplicando para a igreja salva, para a igreja que vai subir, para a igreja que vai ser guardada. E a de Laodiceia está dessa maneira. É a igreja que Jesus, a Bíblia diz que Deus fala que vai vomitar ela da boca. Porque é crente, mas é novo. A igreja de Laodiceia é quem? É as 10 virgens. É a 5 virgens louca, que era até virgem, estava até ficando noivo, mas não estava com reserva suficiente na lamparina. Então, quando a gente olha para este versículo, esses versículos, vai dizendo assim: eu sei as suas obras, por diante de uma porta aberta, ninguém pode fechar, versículo, tendo pouca força. Está falando da igreja de Filadélfia, mas também aos seus filhos, a sua igreja futura. Ele vai dizer: guardar as minhas palavras, não negar todo mundo. Eis que farei na sinagoga de Satanás, o que se diz judeus que não são mais mente. Eis que farei que venha agora mostrar aos teus pais, sabem que eu te amo. Versículo 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Porque eu sei que esse versículo aqui também está estendendo para as demais igrejas. Porque a igreja de Laodiceia não enfrentou essa tentação. Se a gente vê a história da igreja de Laodiceia, teve perseguição na sua época? Teve. Mas não teve essa perseguição que aqui está dizendo, a tentação que viria sobre todo. A perseguição só foi ali em Jerusalém. Não foi em todo o mundo. Então a gente entende que é uma igreja, é uma visão tanto presente quanto futurista. É o próprio texto que está explicando. É o próprio texto que está explicando. Então, nisso a gente entende que essa igreja representa a igreja que vai subir. Jesus está dizendo: eu te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação. Não é qualquer hora, só tem uma. A Bíblia vai dizer por exemplo aqui que diz que nunca houve outra. Então está citando sobre qual hora? A grande tentação. Nunca houve e nunca haverá semelhante. Então vai dizer: olha, eu te guardarei da hora da tentação que há sobre Israel, sobre Roma, sobre os gregos, sobre todo. Não aconteceu. Ó, outro pretexto que o povo fala é assim: rapaz, desde os primórdios, os pais da igreja têm perseguição, enfrenta a luta. É jogado para ser morto, é jogado para ser comido pelos ursos, pelos leões. Desde o princípio, os pais da igreja foram queimados, vivos. Sim, é verdade. Mas a Bíblia diz que essa hora nunca houve, nunca haverá. É diferente de tudo isso que aconteceu. Outro sim, toda essa perseguição que a igreja passou, no começo que até hoje passa nesses países aí, os moçados estão enfrentando dificuldade até hoje, cristãos morrendo. Hoje mesmo eu estava vendo a reportagem que eu publiquei na rádio, de irmãos lá na África, mulheres que quando se declaram
cristãos, uma mulher dando depoimento que se declarou cristã, ouviu falar de Jesus na internet, começou a pesquisar, entregou a vida de Jesus na internet, ela contando testemunho, o marido bateu o tanto nela, deixando ela dias amarrada sem poder se beber, bateu o tanto dela e ela conseguiu fugir e tal. Então, até hoje, o povo está tentando. Em outros países, perseguição, e até no nosso país mesmo, né? Tem muitos funcionários aí em campos específicos, que às vezes os próprios pessoas da cidade perseguem, tem muitos que estão enfrentando perseguição terríveis. Então, essa perseguição sempre houve. Entretanto, essa perseguição que o povo sofreu, ou que está sofrendo hoje, quem é que está perseguindo? Quem é que está torturando? Quem é que está matando? Me diga aí, é Deus ou o diabo? Não diga? Por isso que se segue esse mundo. É o diabo que tem matado, é os povos maus que tem castigado. Só que essa tribulação aqui em Apocalipse não é o diabo que está dizendo. Não é os homens. A Bíblia diz que é a ira de. Essa grande tribulação aqui não é a perseguição que o diabo saiu, não. É Deus julgando a terra. E por que Deus vai julgar os seus filhos e seus filhos? Imagina, irmão. Você passou a vida toda fazendo bem, andando na linha, andando certo. Aí do seu lado tem que estuprou, matou, roubou. Aí você está junto com ele. Os dois juntos. Aí Deus fala assim, não, cuidado. E aí Deus me fala que é contra o pecado. Deus queria o pecado, a maldade, que já estava no seu mundo. Então você passou a vida toda se livrando do pecado, lutando, batalhando. Aí você está do lado de alguém que estuprou, que matou, que zoou da nossa carne, que posta na cara de Jesus, blasfema. Aí Deus fala, eu vou descer no país com ira. Derrama aí para 7 taças da ira. Aí vem o anjo, derrama com ele. Derrama a taça da ira. Aí meu anjo derrama a taça da ira sobre o mundo. Aí você está lá, do lado. E o primeiro derramou sua taça na terra e fez chagas malignas. E o segundo derramou a taça do mar e se tornou em sangue. E o terceiro derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas se tornaram em sangue. E o altar. E o quarto derramou sua taça sobre o sol e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores, blasfêmias. O quinto derramou sua taça sobre o trono da besta. O sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, a água secou. Tem as 7 ovelhas, tem as 7 taças, tem os 7 selos. E a Bíblia diz. E Deus tem algo com seus filhos, por quê? Esse julgamento é por ímpio. É por isso que a Bíblia fala, minha lembrada é aquele que pode fazer a primeira ressurreição. Que não vai passar por isso. Mas haverá salvação nesse tempo? Haverá. Mas hoje nós vivemos pela graça. Naquele tempo será pela espada, pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Tem gente que diz ainda que o Espírito Santo no meio da tribulação vai subir. Não vai subir. Porque o Espírito Santo ele é onisciente, presente e potente. Como é que ele vai subir? Se ele está em todos os lugares. Ele não vai atuar da mesma maneira que atua hoje. Hoje ele atua em nós. Hoje nós estamos tempo morado do Espírito Santo. Naquele dia ele vai atuar fora de uma igual era no Antigo Testamento. Ele descia sobre alguém, operava alguma coisa e voltava. Então se hoje o Espírito Santo está dentro da gente, é difícil imaginar aquele dia. Mas vai ter pessoas que vão ser salvas. Ainda fala que muitos vão ser mártires e vai sim ainda alcançar a salvação. Entretanto, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, a Bíblia fala que Deus irá guardar da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Segundo, Atos dos Apóstolos 1, 9 a 11. Alguém lê aí? Atos dos Apóstolos de 1, 9 a 11. Outro lê 1 Tessalonicenses 4, 17. Isso aqui está se tratando de um livro histórico, irmãos. Não é um livro profético, um livro escatológico. O livro de Atos é um livro histórico, um livro que está. Muitos falam, sabe que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, mas a gente está falando de Atos dos Apóstolos. Quem está dizendo?
Jesus sobe ali no monte, e a Bíblia diz que as nuvens ocultam os olhos, ele é recebido das nuvens, e oculta dos olhos dos discípulos, aparece dois anjos e fala, por que está olhando para cima, o Gabriel? Da mesma maneira que ele foi, ele virá. Como é que ele foi? Entre as nuvens, ocultando os olhos. E como é que ele virá? Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós entramos e seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, mas com glória realizada e aceitaremos com ele. O Senhor falou isso. Do mesmo jeito que você descreveu aqui, ele subiu quem era os apóstolos, as nuvens de ouro todos os olhos. Quando ele volta para arrebatar a sua igreja, ele se liga as nuvens. Da mesma maneira. Só para os salvos. Só para os salvos. Então, a gente entende dessa maneira, irmãos, que o próprio Senhor, ele nos mostra que ele virá para a sua igreja no primeiro momento. Depois, no segundo, ele virá com a igreja. É diferente, dois cenários diferentes. Outra coisa, irmãos, no Apocalipse, a gente ouve falar muito sobre a igreja. Acho que 19 vezes que fala sobre a igreja no Apocalipse. Só que nenhuma referência sobre a grande tribulação cita o nome de igreja. Nenhuma referência sobre a grande tribulação cita o nome de igreja. Se você observar, abre sua Bíblia, Apocalipse 2. Vamos terminar Apocalipse 2. Vamos dizer. Apocalipse 2, 11 diz assim. 2 e. Sim, Apocalipse 2, 29. Diz assim. 2, 29. Quem quer ouvir os outros conhecimentos de Isaac? Está falando de quem? Com a igreja, né? Então, aqui está falando de quem? Com a igreja. Depois fala, Apocalipse 3 e 6. Quem quer ouvir os outros conhecimentos de Isaac? Está falando com a igreja. Apocalipse 3 e 13. Quem quer ouvir os outros conhecimentos de Isaac? Repete com a igreja. Apocalipse 3 e 22. Quem quer ouvir os outros conhecimentos de Isaac? Só que quando a gente vai para, quando fala sobre a grande tribulação, você não vai ter falar de igreja. Toda vez que você vê falando sobre grande tribulação, não se nome de igreja, ou se o nome de Israel, ou se porque a gente entende que essa profecia do 144 mil, quem é o 144 mil? A Bíblia diz que corresponde às 12 tribos de Israel. 144 significa o quê, irmãos? Significa 12 mil de cada tribo, 12 mil da tribo. 144 mil, está falando sobre as 12 tribos de Israel. Quando fala sobre o eleito, está falando assim, quem vai passar para a grande tribulação? Israel. Porque ele só vai se arrepender no final da tribulação, quando o Senhor pisar no mundo das bandeiras, quando ele estiver matando o anticristo para o Armagedon. E quem vai passar? Os que ficarem no mundo. Muitos vão ser salvando, porque vão se arrepender. Quantos desviados? Ou então quantos crentes desconcertados vão ficar? Ó. E você acha que quando vê a igreja desaparecer, você acha que vão ficar aqui, vai procurar? Muitos vai conseguir, mas não vai procurar. Subir ainda, porque sabe qual é a outra chance? Está entendendo? E não vai ter que dar salvação. Então, quando o Apocalipse fala sobre a igreja, fala desse ano, bem-aventurado com o Espírito de as igrejas. Mas quando não fala de igreja, não diz isso. Vem em Apocalipse 3, 13 e 9. Vem o que pode dizer, Apocalipse 13 e 9. Ali está falando sobre a grande tribulação. Nesse capítulo 13 você pode ler. Está falando sobre a grande tribulação. Aí quando termina falando sobre a grande tribulação, o que diz aí? 13 e 9. Hã? Outra Bíblia aí. Fala o que aí? Outra interpretação. Ninguém tem outra interpretação? 13 9. Apocalipse 13 9. Eu quero ver todas as interpretações, vocês vão ver que nenhuma delas se cita no igreja. Olha, a da irmã falou, se alguém quer ouvir, ouça. Mas falou igreja? A do irmão Isaías é outra coisa. 13 9. 13 e 9 da Apocalipse. 13, não é? Isso, aí é o que eu falei, isso aí eu já falei. Falei lá no primeiro Apocalipse, fala sobre igreja. Mas quando se trata de grande tribulação, não cita o nome de igreja. Eu estou falando lá em Apocalipse 13, 9. Diz o quê? Aquele que ouviu os outros. Você pode observar. Depois do capítulo 3, você vai ver mais nunca citando igreja. Por quê? Porque a igreja não está mais nesse cenário. Por que a Apocalipse não cita igreja? Lá você leu aí, já levou sobre Israel. O texto é mesmo. Por que, meu senhor? Quem quer ouvir os outros espíritos das igrejas? Só que lá que não se trata de tribulação, dizendo, aquele que ouviu, você. Mas não diz igreja. Porque a igreja não está mais na tribulação. É fácil a gente entender isso. Então, dentro da Bíblia a gente entende isso. Outra
coisa, Apocalipse 3, 9 ao 14, muitos pegam esse texto dizendo que, olha, esse povo que está vindo aí, vamos ler, esse povo que está vindo é a igreja que está vindo, é a igreja que está sendo arrebatada dentro da tribulação. Porque o texto parece que mostra isso. Lê, Apocalipse 7, 9 ao 14. Quem achou? Pronto. Aí o que acontece? Os pós-relacionistas, esse é o versículo chave deles. Eu estou logo no versículo chave que eles usam. Para dizer que, olha, o texto está dizendo que eles vieram da grande tribulação. E quem é esse que vem da grande tribulação? Eles falam a igreja. Eles falam que esse, a Bíblia está dizendo em Apocalipse, que vieram da grande tribulação é a igreja. Estão entendendo? Só que, como eu já disse, a Bíblia é escrita em quantas línguas, irmãos? 3. Quais são elas? Aramaico, hebraico e grego. O livro de Apocalipse, ele é escrito no grego. Então, a interpretação dele, aqui no versículo 14, está dizendo assim, Apocalipse 7, 14. E eu disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Então, o texto aqui na Bíblia está dizendo, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, se vieram da grande tribulação, eles falam, é igreja. Franquear o seu legítimo sangue do Cordeiro, então é igreja. Entretanto, no grego esse vieram não é vieram. A palavra no grego não é vieram. No grego, ele é erromenóide. No grego, essa palavra vieram, na verdade, é erromenóide. E o que quer dizer erromenóide no grego? Estes são os que estão vindo. Não é que vieram. Estes são os que estão vindo paulatinamente. É claro que o ancião fala, espera até que se complete o número dos seus irmãos. Então, não é aqueles que vieram de Deus, porque Deus vai ser arrebatado. Lembra do texto que ele falou, arrebatado no Tessalonicenses? No grego é rapaz, significa tirado bruscamente. A igreja vai ser arrebatada bruscamente, rapaz, no grego. Entretanto, esses aqui não é igreja, porque a palavra não é rapaz. A palavra aqui é erromenóide. No grego significa, estão vindo paulatinamente na Bíblia. Ou seja, seus partos, o próprio texto diz, eles estão morrendo e estão subindo, estão bloqueando seus destinos. Então eles estão vindo aos poucos, calma, até que se complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos. Então, esse que é o texto principal que nos é acreditado. Olha, está vindo aqui, mas não está falando de igreja. Aqui está falando de quem? Dos israelitas. Está falando do povo desviado que ficou no certo que não está morrendo. Como eu disse, a primeira é pela graça, meu amigo. A segunda é pela espada. É por tortura, vai ser perseguida. A Bíblia diz que ele vai proclamar a guerra contra o santo. A Bíblia diz que ele vai ter uma marca. Irmão, marca não é chifre, não. Muitos até hoje acham que é um chifre, tal. Essa marca vai descer na época lá. Mas não é esse chifre, não é a vacina. Por quê? Essa marca que eles vão lançar, a pessoa vai fazer um pacto com o Cristo. Não é enganado, não. Não é alguém que pegou, botou a vacina, achou que era gripe, e agora eu vou cuidar de pé, porque eu achei que era para gripe. Acabei colocando sem saber. Não, eles vão fazer conscientemente. Vai botar aquela marca consciente, você vai aceitar conscientemente. Aqueles que não aceitar, não vai comer, não vai comprar, não vai viver, não vai ter nenhum, com certeza, se for no Brasil, vai falar do SUS, nenhum, atributo governamental, vai virar como se fosse um fugitivo da polícia. Fugitivo. Você está entendendo? Então, quando você vai colocar sua marca, e
todos que foram marcados pelo Espírito já vai estar condenado. É igual que essa doação do Espírito Santo. E foi comigo. A gente fala, será que eu passei mesmo pelo Espírito Santo? Só que você fazer essa pergunta, está mostrando que você não blasfemou. Porque a primeira evidência do blasfemo do Espírito Santo é a conhecimento do coração, é a intimidade. É aquela pessoa que não sente mais, é aquela pessoa que não se arrepende mais, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não dá crédito. Não tem pessoas assim? Você fala e já. Eu estava vendo um irmão falando comigo. Foi pregar para uma certa pessoa e ele falou assim: não prega não adianta pregar não quer saber não. Rapaz, eu vou falar a verdade. Eu já fui pregador, eu já fui missionário, já tenho que dar para Jesus. Mas eu saí, não quero, não decepcionei. Saí, não quero mais. Eu não, pelo amor de Deus, fala isso. Eu quero mais, não quero, acabou. Ah, você deixa ele ir. Não quero, não. Ele procurou esse trabalho depois de 15, 20 anos, da mesma maneira aí. E só de igreja. Então, uma pessoa dessa é disciplina aqui. Na blasfêmia, perdeu o temor, perdeu a presença do Espírito Santo. Blasfemou com o Espírito. Entendeu? A Bíblia diz que é impossível você participar, como fala sobre isso, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, e você conseguir retornar. Por quê? Quem convence o pecado de Deus é quem? Se você entristece ele e diz que ele não existe para você, quem é que vai te convencer? Entendeu? Então, cada vez está questão. Marca, a gente vai entrar nesse negócio de marca depois. Mas hoje porque a igreja é tribulação. Se não, o argumento principal dos pós é esse. Aí, ó, o Apocalipse diz que eles têm que era a tribulação. Mas vai com ele, que a língua foi escrita no grego. Quem disse? Estão vindo aos poucos. Estão vindo paulatinamente. Ou seja, está morrendo e está subindo. Está morrendo e está subindo. E a igreja vai ser assim? Vai uns poucos, depois vai outro. Amanhã vai um, depois vai outro. Como disse? Os moradores estão olhando e nós, os comunicadores, estão levantando juntamente com eles, sabe? Entendeu? Oi, irmão, você não é errado o pregador fazer floreado, não. Não é errado. O pregador fazer floreado mesmo. Você entendeu? Não é errado. Entretanto, que você primeiro fala o sentido do texto, é igual a livro. Eu já peguei várias pessoas que falam do nosso seio, sobre a questão do rio. Só que você primeiro tem que falar o que quer dizer aquilo ali. Os ossos secos, de Israel, aquilo é uma coisa literal. Só que aí o pregador faz isso. Só que trazido para nossos dias, não tem problema você fazer um floreado ali. Só que você pegar a mensagem toda, só, igual esses dias aí, vou citar, né? Você pegar a mensagem toda, só floreando, aí pelo amor de Deus. O pregador esses dias eu vi que pegou a vida, eu acho que ela sentiu uns 20 capítulos da novela do Macedo. Não, porque tudo que está na novela, eu não sabia, né? Eu cheguei e falei com uma pessoa, eu comentei com uma pessoa, e a pessoa falou assim, mas isso está na novela mesmo. E de Macedo, mas ele falou, isso não está explicado. Eu falei, está explicado. Está explicado. Tudo que está na novela. Quando eu ouvi a mensagem, eu fiquei imaginando onde tinha isso, né? Eu não sabia. Aí eu estava comentando, também em casa, eu estava comentando lá, né? Eu falei, onde tinha isso? Aí, não, você na novela fala isso. Você está entendendo? Então, você está entendendo? Aí, você está entendendo, né? Não é lá que você faz uma conjectura no texto, não, você pega só isso. Você está entendendo só? Não, primeiro que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, mas trazendo o nosso dia, eu posso aplicar, é outra história, você entendeu? Então, é muito literário, tem várias formas de empregar o texto, por isso a gente tem que fazer uma exegese do que quer dizer. Quando eu falo de Apocalipse, tem momento que é literal, tem momento que é figurado. Eu cresci ouvindo palavras, pessoas dizendo sobre a besta, eu imaginava que eu imaginava que tem, quando eu li o livro de Apocalipse, era a besta, que eu sou. Porque eu já vi muitas pessoas pregando assim, não é comum, porque naquela época eu não sentia o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente pega uma tela do celular, você abre ali, milhares de se completa, de dicionário, de toda coisa, aquele tempo tinha. Mas ali, se você antigamente, achava-se que tudo em Apocalipse era literal.
Quando fala assim, a cabeça que vai subir, no meio vai ficar tentando imaginar como é que vai sair uma besta aquela, cheia de chifre, cheia de diadema, cheia de olho por dentro por fora. E a Bíblia diz que todo mundo vai adorar aquela besta cheia de Cristo. Eu falo, ué, não acredito errado ali. Que é o adorar a besta daquela, vai achar que Cristo vai sentar no templo de Israel. Só que hoje a gente entende que é figurativo. Quando fala que sobe de dentro das águas, está falando sobre o livro político. Água significa ali, povo, nação, pessoas, alguém que sai dentro do povo. Quando fala que a outra sobe da terra, está falando sobre poderio, é o falso profeta. Um é o falso profeta, o outro é um político. Um é o governante, o outro é o bispo, é o sacerdote. Então, eu estou falando, tem coisas que é literal e tem coisas que se pode, a gente tem que saber diferenciar, né, o que é e o que não é. Não pode voltar para falar de novo. Então, irmãos, pronto. Aqui na Bíblia já foi. Todas as referências na Bíblia que fala sobre grande tribulação, sobre passar por tribulação, a Bíblia diz que é para o povo de Israel. Toda referência na Bíblia que fala sobre grande tribulação, a Bíblia vai contar para Israel, não para a igreja. A igreja não está aqui. Aonde está isso? A Bíblia não está aqui, não. Vamos ver aqui. Tem Deuteronômio 4, mas é o capítulo todo poderoso. Olha, Amós 5, 18 e 20. Amós 5, 18 e 20. Outro rei. Daniel 12, 1. Outro rei. Sofonias 15, 16. Amós 5, 18 e 20. Outro rei Daniel 12, 1. Outro rei Jeremias 37. Outro rei Sofonias 1 e 15. Está falando o quê? Olha, o dia do Senhor, vamos falar do Senhor cansado. Então aqui está falando que o dia do Senhor, da grande tribulação. Mas é para quem? Então versículo 4 aí. Esse mesmo capítulo aí, versículo 4. Está falando disso aí, que vai acontecer o dia do Senhor, vai virar treva. Está falando para quem? Versículo 4. Porque assim o Senhor acaba. Pronto. Essa profecia é para quem? É para quem, irmãos? Para a casa de Israel. Está falando que eles vão passar, vai acontecer, mas está falando o quê? Para a casa de Israel, não é a igreja. Toda vez que vai citar a tribulação, vai falar de Israel. E aí, Daniel 12. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo não livrar-se-á do temor todo aquele que está escrito no livro. Está falando de quem, irmão? Você está entendendo? Olha, nunca houve. Nunca houve, não haverá. Só que está falando sobre o temor, o povo de Deus aqui. Israel. Você está entendendo? Não está falando sobre Israel. Agora o que aí? Sofonias 1, 15 e 16. Ou Jeremias 37. Olha, está falando aí, mas aquele, qual vai ser essa expressão? Aquele dia, o dia do Senhor, a grande tribulação, a tentação de virar sobre todo mundo. Está falando sobre a tribulação. Olha, dia de tormento, de trombeta. Onde é que vai ser esse dia de trombeta? Na tribulação. Agora, vem o versículo 4. Para quem está dizendo, desse mesmo capítulo, versículo 4. Mesmo capítulo, o que quer dizer? Perder a mão para quem? Está falando sobre Judá e Israel. Toda vez que faz a grande tribulação, quem participa da grande tribulação está falando Judá e Israel. É juízo todo o povo de Israel. Por quê? Desde que Jesus, ele estava tentando aí, matar os profetas, né?
de Israel. Mas por isso tudo aqui fica tudo desobediente. Né? Então, está falando isso. Jeremias 37, para terminar. Aquele do rei da Babilônia constituiu o rei na terra de Judá. Pronto, Jeremias 37? Não. Jeremias 37. 30 e o versículo 7. Ah, você leu 37, vai? Eu achei estranho, né? 37. Para quem? Já para quem? E aí? Está falando sobre quem? Você está falando sobre Israel. Olha, não é igual. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Então tem gente, mas toda a vida aconteceu perseguição. Não pode comparar com a tribulação. Uma coisa de algo isso aqui. Outra coisa é o próprio Deus na terra. Nunca houve nem haverá. A igreja vai aqui, nenhuma referência. Está falando sobre os eleitos, sobre Israel. Só esses. Ou então o povo que vai ficar. A igreja nesse período vai estar onde? No céu. Disputando as bolas do poder. Ceando com Cristo. Ah, mas como é, para terminar, como é que sim, outro assunto aqui para fechar esse assunto, vamos entrar aqui na segunda semana. Um grande argumento, um dos maiores argumentos dos povos, comeiros, compreendistas, é dizer que a nossa doutrina é nova. Já vi muitos debatendo, dizendo, essa doutrina é nova. Ó, a nossa doutrina do pós-tribulacionista, que a gente vai passar pela tribulação, é desde os pais da igreja. Desde lá no começo do século II, século III, já defendia que a igreja ia passar pela tribulação. Aí eles acreditam nisso assim. Teve um grande teólogo, que é arqueólogo, né, falando isso, que a nossa doutrina veio no ano de 1827, porque eles alegam que um homem chamado John Nelson Darby, ele criou essa doutrina do pré-tribulacionista, e ele vai passar. Segundo eles falam assim, que essa doutrina é de John Nelson Darby, porque segundo eles, ele diz que existia naquela época uma mulher, uma criança. A história errada eu não conheci o tempo lugar. Vixe, eu estou aqui no relógio lá. Eu estou aqui no relógio lá. Aqui falta 9 minutos. Eu estou aqui. Aí, eles atestam o quê? Que essa mulher, essa criança, essa era criança de 12 anos de idade, Margaret McDonald, depois você pode pesquisar se quiser melhor. Margaret McDonald era uma criança de 12 anos de idade, mais ou menos, né? E ela começou a profetizar, ela se deu visões, começou a profetizar. E esse homem chamado John Nelson Darby foi mais ou menos lá para averiguar se aquilo que ela estava profetizando era verdadeiro. Foi lá para averiguar se era verdadeiro. Chegando lá, ela deu muitas profecias, né? E segundo os pós-tribulacionistas, uma dessas profecias foi dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Segundo eles, o John Nelson Darby pegou essa revelação dessa doutrina, e aí ele colocou uma doutrina, porque dizer que é muito nova, é nesse ano de 1907 que começou, e até então nenhum homem de Deus dizia que a igreja não vai passar pela tribulação. Entretanto, a gente desfaz totalmente esse argumento. Até porque o próprio John Nelson Darby, em um dos seus livros, não pode embora agora, ele disse assim sobre essa menina. Ele fala, eu fui lá averiguar, ele mesmo disse, se essa revelação era verdadeira, só que a meu ver era muito luminosa. Ele mesmo desfaz das revelações da profecia dessa menina. Ele fala, a meu ver, eram muito luminosas. Então ele não acreditou nas profecias dela. E aí também não tem relatos que ela profetizou sobre isso. Isso é uma ideia que passaram a dizer que foi, isso foi uma doutrina que John Nelson Darby, ele defendeu muito, né? Ele foi um que defendeu muito, entretanto isso não é novo. Aí funciona assim, a verdade disso, o povo, os pais da igreja, todos acreditavam que a igreja ia passar por tribulação. Só que se a gente for olhar para isso, irmãos, a maioria dos pais da igreja acreditava que já estava passando por tribulação. Todos eles que diziam que a igreja ia ser arrebatada depois, porque eles acreditavam que estava passando já. Eles acreditavam que a tribulação foi naquele tempo. Lembra de Paulo? Paulo achava que ele estava passando pela tribulação. Atualmente ele falou, nós que ficamos vivos, vamos ser arrebatados. Ele achou que ele ia ser arrebatado porque já tinha passado a tribulação. Então, a gente tem que observar isso. Porque eles. Aí quando vai quando a tribulação
negacionista, mas para os pais da igreja lá atrás, muitos deles achavam que já tinha passado pela grande tribulação. Né? E quando a gente vai olhar também pela história, para desconstruir isso aqui, irmãos, porque é uma doutrina que eles muito baixo na terra. Isso aqui é novo, essas doutrinas suas é novo, é de 1800 e pouco, né? É doutrina nova. Se a gente for olhar isso aqui, irmãos, a gente também pode desfazer. Por quê? Desde o século II depois de Cristo, né? A gente encontra muitos estudiosos também, pai de igreja, dizendo que acreditam na pré-tribulação. Né? Inclusive, vou deixar uma para os irmãos, Bizantino, ele escreveu um dos livros dele, no livro Efraim, em 373 depois de Cristo. Ou seja, alguns pais da igreja, ele defende que a igreja não passará pela tribulação. Então não é a doutrina da do mundo. Né? Tem outro também, John Boy, em 1748 também ele já defendia que a igreja não iria passar pela tribulação. Então, esse argumento que essa doutrina é agora, no pentecostalismo, isso é doutrina não, mentira. Porque a história conta que muitos anos, eles acreditavam que eles não passariam. Irmão, sinceramente, olha, eu só estou aqui, ó, ainda teria isso aqui para esboçar, não tem tempo. Então, a gente vai ter que deixar para um outro momento, porque senão não tem lugar. Agora eu quero falar sobre por que a gente fala que é 7 anos, porque nós dizemos que é 7 anos, a Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia diz sobre 3 anos e meio, uma falsa paz, depois de 3 anos e meio, o anticristo se revelar? Fala, mostra a Bíblia. A Bíblia fala que na grande tribulação vai acontecer o quê? 2 testemunhas vai pegar o evangelho também. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que vai ter 2 testemunhas pregando? A igreja vai para quê? Para que essa 2 testemunhas? A Bíblia diz sobre 3 anjos que vão pregar também na grande tribulação. Para que eles anjos vão pregar na tribulação? Se a igreja está aqui. Então, tudo mostrando que a igreja não está aqui. A igreja vai estar no céu, desfrutando das coisas do poder. Mas o tempo não deixa, então vou deixar para semana que vem eu tenho isso aqui, que o horário já foi. Amém? Mas isso que a gente conversou, irmãos, estudou. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Vai não. Bom, essa questão de Babilônia, muitos atestam, baseado nisso, que na verdade a terra é redonda, não é quadrada. Então, diz que a grupo está campo, Só que, segundo os cientistas que botou os satélites lá em cima, diz que lá em cima, olha, a terra é redonda. Mas muitos só assim, essa questão de 4 campos não está falando sobre geografia, na verdade, Está dizendo sobre a questão que vai ser por todo mundo. Quando fala sobre os 4 campos, é uma expressão. Muitos dizem isso, por exemplo aqui, o alho ele é quadrado? Não, ele